Vamos aí prosseguir agora, dando continuidade ao conteúdo, tá? O próximo conteúdo que a gente vai tratar aqui é o conteúdo de termoquímica, beleza? E aí, galera, esse conteúdo aqui ele é de extrema importância para vocês, ele cai demais nas provas, tá? Cai em toda e qualquer prova. É só ter atenção, porque as pegadas de cobrança, tá, desse conteúdo são diferentes, a depender do tipo de prova. Por exemplo, o que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte: quando a gente pensa na UNB, a UNB gosta de cobrar muito entalpia de formação e entalpia de ligação, tá? Quando a gente parte para o Enem gosta de cobrar muito, galera, lei de Hess, beleza? A lei de Hess, então, não cai na UNB? Eu não estou falando isso, estou falando que não é o que mais cai, mas cai de vez em quando, tá? Tem um tempinho que não cai, inclusive, mas pode ser que caia. Tá? Então, galera, vamos dar uma atenção aí em especial, tá, para aquilo que vem cair e cair com frequência na prova, que é a parte de entalpia de formação, energia de ligação. Ah, mas aí a gente fala de lei de Hess, faz questões de lei de Hess, se cair, tu tá sabendo como é que resolve, beleza? Então, pessoal, primeiramente, termoquímica, vamos estudar sua definição. Depois de estudar a definição de termoquímica, a gente parte, galera, para definir alguns conceitos que são importantes para vocês. E, por fim, a gente vai definir aí o que é o ΔH, né? E definindo o ΔH, a gente finaliza a nossa aula e a gente coloca em prática o que a gente aprendeu na aula de hoje, na próxima aula, beleza? Então, olha só, galera, termoquímica, estudo das trocas de calor e dos fatores que alteram estas trocas, tá? Então aqui, galera... Manuel, aceita a Juliana aí pra gente? Aceita. Não apareceu aqui não, Alfredo. Apareceu não. Não, beleza então. Vai lá. Bora. Então, galera, então imagina que a gente tem uma reação química ou que a gente tem uma transformação física, tá? E aí, considere que durante esse processo que a gente está estudando, aconteceu ou absorção de calor ou liberação de calor. É muito comum que a gente perceba isso, galera, quando a gente pensa na água, né? Imagina que a gente pega um cubinho de gelo. Esse cubinho de gelo, ele vai ser retirado do congelador e colocado em cima da pia da tua casa, por exemplo. Você concorda que com o passar do tempo, aquele gelo começa a derreter? Tá? Esse derretimento do gelo se dá pela absorção de calor. Então, ali nós temos um processo que é dito endotérmico, né? Absorve calor. Agora, quando a gente pensa, por exemplo, na queima do gás de cozinha para cozinhar o alimento, tá? Quando a gente pensa na queima do gás de cozinha, galera, essa queima do gás produz energia e essa energia é responsável pelo aquecimento para cozinhar os alimentos, né? Então aí nós temos, galera, um processo que é dito exotérmico, porque nós temos liberação de energia, tá? Então quando eu falo aqui, ó, de troca de calor, eu estou dizendo para vocês que essa troca de calor pode ser tanto através da absorção quanto da liberação de energia. Então aí nós vamos ter processos endotérmicos ou exotérmicos, tá? E é o primeiro ponto que a gente deve avaliar aqui, galera, beleza? Então aqui, primeiramente, eu peço que a gente faça a seguinte avaliação. Considere que a gente tem aqui, ó, esse gráfico que representa energia, tá? Somente o eixo Y. A termoquímica, galera, vai ter uma particularidade, tá? Isso a gente vai comentando no decorrer das aulas. A particularidade da termoquímica é que o eixo X aqui, ó, é desprezível, tá? A gente poderia até colocar o caminho da reação. Caminho da reação. Só que, quando a gente pensa no ΔH, que é o que a gente vai estudar, o ΔH não depende do caminho da reação. Então, a gente pensa apenas no eixo Y, isso é suficiente para a gente, tá? Então, aí, galera, nós temos energia. Aqui nós vamos ter o outro gráfico que também teremos energia aqui no eixo Y, tá? Só que aí, pessoal, a gente vai assumir que nós temos duas situações distintas. Primeira situação, considere que aqui a gente tem a energia para o reagente, né, que é o início do processo, e considere que aqui a gente tem energia para o produto, né, que é o fim do processo. Agora, aqui nesse outro lado, está aqui a energia para o reagente e está aqui a energia para o produto da reação. Beleza? Só que aí, galera, é muito importante que você pense aqui da seguinte maneira. Quando eu falo em reagente e produto,
Pensa sempre assim, ó, reagente é o início e produto é o final, beleza? Reagente é o início, produto é o final, beleza? Então, nessa ideia, galera, a gente vai pensar que é o seguinte, aqui nós temos a energia do início, né, que é a energia para o reagente, aqui nós temos a energia para o produto, tá? Nesse outro gráfico, aqui nós temos a energia para o reagente e aqui nós temos a energia para produto, beleza? Deixa eu só ajustar isso aqui, galera, rapidão, para deixar mais organizado para vocês, tá? A gente vai colocar um pouquinho afastado, só para ficar de melhor percepção, beleza? A gente coloca um produto aqui, tá? Agora, pessoal, a gente vai definir o que aconteceu do ponto de vista energético, tá? Se teve absorção de energia ou se teve liberação de energia, isso que a gente precisa definir agora. Para isso, a gente vai comparar o seguinte, daqui para cá, ó, você concorda comigo que teve um decréscimo de energia e daqui para cá teve um acréscimo de energia, tá? As setas que eu vou desenhar aqui para vocês indicarão o que está acontecendo, beleza? Atenção aqui, galera. Você concorda comigo que nesse primeiro processo aqui, ó, a gente teve uma diminuição da energia, porque no fim, aqui ó, produto, que é o final, no fim a gente tem menos energia do que no início, e se no fim tem menos energia do que no início, galera, significa dizer que teve perda de energia. E se teve perda de energia, é porque uma parte dessa energia foi liberada. Então esse gráfico aqui, galera, é um gráfico que representa um processo exotérmico, tá? Então esse gráfico aqui representa um processo exotérmico, beleza? Só que além disso, pessoal, é válido a gente olhar para esse outro gráfico aqui e perceber que teve um acréscimo de energia, ó. E se aqui teve um acréscimo de energia, nós podemos dizer, galera, que nesse caso, no final, tem mais energia do que no início. No fim, né? No fim, tem mais energia do que no início. E se no fim tem mais energia do que no início, teve um ganho de energia. E esse ganho de energia significa dizer que nós temos aqui um processo envolvido pela absorção de energia. Então, aqui nós temos que esse gráfico representa um processo endotérmico, tá? Então, aqui nós temos um processo endotérmico, beleza? Só que aí, pessoal, a gente vai completar a nossa análise daqui a pouco, tá? Porque no fim das contas, a gente vai trabalhar com um sinônimo aqui para energia, tá? A gente trabalha muito com aquela energia na forma de calor. Atenção para isso, tá? Essa energia que eu estou falando aqui com vocês, galera, é uma energia na forma de calor, tá? Então aqui nós temos energia na forma de calor. Quando a gente pensa na energia na forma de calor, a gente pode utilizar uma grandeza química chamada de entalpia para representar essa energia, tá? Então, sem problema nenhum, galera, eu poderia chegar aqui e colocar H no lugar de E, beleza? Sem problemas. Eu poderia colocar H no lugar de E. Porque, no fim das contas, você pode assumir que energia na forma de calor e entalpia entram como sinônimos. Beleza, é isso? Tranquilo? Então, eu vou voltar aqui para o que a gente tinha antes, tá? Porque daqui a pouco a gente vai definir entalpia. Então, a gente guarda para daqui a pouco essa análise da entalpia. Beleza? Então, galera, temos processos endotérmicos e processos exotérmicos, tá? Professor, Manda. o Felipe tá pedindo para aceitar ele. Só um instante. Só que não tá aparecendo aqui para mim, ó. Não tá aparecendo para mim. Para poder aceitar, sabe? Ah, sim. É verdade. Foi. Então vamos lá, galera. Então, até aqui tá beleza? Tudo bem para todos? Tem alguma dúvida? Não tem dúvidas? Beleza. Então, pessoal, definido isso aqui, é válido agora que a gente pense em dois contextos, tá? Que são os contextos mais abordados pela prova do vestibular tradicional do meio do ano da UNB, né? E aí, galera, os contextos que eu quero colocar aqui para vocês são o seguinte. Nós temos duas reações a serem analisadas. Uma é a reação de combustão,
A outra é a reação de fotossíntese, tá? Então vai lá, ó, eu quero que você encaixe cada reação em seu respectivo gráfico, tá? Então quando a gente pensa numa reação de combustão, a combustão é uma reação endotérmica ou exotérmica, tá? A combustão é uma reação exotérmica. Beleza, então um ótimo exemplo, galera, de representação gráfica para combustão é esse gráfico aqui. Beleza? Então esse gráfico explica tranquilamente o processo de combustão, tá? Agora, quando a gente pensa aqui nesse outro gráfico, galera, esse outro gráfico explica muito bem o processo de fotossíntese, né? E ele explica muito bem a fotossíntese, galera, porque a fotossíntese é um processo endotérmico, é um processo que envolve a absorção de energia. Inclusive, a fotossíntese ocorre na presença de luz, que é uma fonte de energia, tá? Então, não vamos esquecer disso. Combustão é um processo exotérmico, esse gráfico representa bem isso aí. A fotossíntese é um processo endotérmico e esse gráfico representa bem o processo fotossintético, tá? Só que aí, galera, depois de ter definido essa parte, é muito válido que a gente se volte aí para alguma parte conceitual, beleza? E quando eu digo para a gente se voltar para a parte conceitual, é porque aqui, galera, além de estudar a troca de calor, a gente precisa verificar quais são os fatores que alteram essas trocas de calor, beleza? Então aqui é muito importante que a gente pense em diversos fatores que possam alterar a troca de calor. E quando digo diversos fatores, é porque, por exemplo, a quantidade de substância, a temperatura, a pressão, tá? O meio, tá? Quando eu digo o meio, galera, se tem solvente, se não tem solvente, tá? A gente poderia pensar mais importante, galera, a forma alotrópica, tá? Então existem diversos fatores que alteram a quantidade de calor que é trocada em processo. E aí você precisa saber dessas informações. Existem duas dessas cinco que eu listei para vocês, que são fundamentais, que é a quantidade de substância e a forma alotrópica. O resto é só o resto, pode acreditar, tá? Essas duas formas aqui, ó, que eu falei para vocês, esses dois pontos são mais importantes de todos, beleza? Então nessa ideia, galera, uma coisa aqui que a gente precisa definir é tudo dentro da definição de termoquímica se volta para o calor, tá? Então a gente precisa, galera, trabalhar a definição de calor de uma forma bem pontual, tá? Porque alguns conceitos serão extraídos aqui do calor, beleza? Então, primeira coisa, galera, o que é calor? A gente precisa dessa definição, tá? O que é calor? Calor, pessoal, nada mais é do que a energia térmica em trânsito. E quando eu digo energia térmica em trânsito, significa dizer que para ter calor, eu preciso necessariamente ter dois corpos em contato e esses corpos devem apresentar diferentes temperaturas, né? Se eu tenho corpo A, corpo B, tá? E eles têm temperaturas diferentes e eu coloco esses corpos em contato, vai ter transferência de calor daquele corpo que está mais quente para o corpo que está mais frio. Beleza? Resultado disso, eu tenho uma troca, galera, que sai do corpo quente para o corpo frio. Por isso que eu digo que é uma energia térmica em trânsito, porque esse calor está em movimento de um corpo para o outro. Beleza? Então, calor, energia térmica em trânsito. Ele sai do corpo quente para o corpo frio. E aí, o calor ele vai ser trocado, tá? Até que os corpos atinjam a mesma temperatura, né? E se atinge aí o equilíbrio térmico, beleza? Que é basicamente a lei zero na termodinâmica, beleza? Só que a gente não vai ficar definindo as leis da termodinâmica, porque não vai ter necessidade pra gente, tá? Mas é importante, galera, que a gente pense nisso. Calor, energia térmica em trânsito. Só que além de pensar em energia térmica em trânsito, é muito válido você lembrar do detalhezinho que eu falei para vocês assim, ó. Esses dois corpos estão submetidos a diferentes temperaturas inicialmente. E se a gente fala de temperatura, você também precisa saber o conceito de temperatura. Porque no fim das contas, ó, o calor anda junto com a temperatura, mas são coisas totalmente diferentes, tá? Esse conceito de temperatura a gente precisa anotar, tá, galera? É importante pra caramba, beleza? Então aqui, ó, antes da gente prosseguir com outros aspectos, tá? É muito válido que a gente pense no conceito de temperatura, tá? E aí a gente pode definir temperatura de duas formas diferentes
sendo que você precisa conhecer as duas, tá? Então, atenção, porque você precisa saber as duas definições. Beleza? Como que a gente pode definir temperatura, galera? Temperatura nada mais é do que o grau de agitação das partículas. Beleza, é uma definição e é uma definição correta. Outra definição possível, quando a gente fala em grau de agitação, a gente está falando em movimento, né? E se a gente fala em movimento, a gente pode falar em energia cinética. Então, temperatura pode ser definida também como sendo a medida da energia cinética média das partículas. Se eu falo, temperatura é o grau de agitação das partículas, ou temperatura é a medida da energia cinética média das partículas, a gente está falando basicamente a mesma coisa, galera. Porque se tem agitação, tem energia cinética. Tá? Só que a gente vai pensar na definição mais termodinâmica. E quando eu digo definição mais termodinâmica, definição voltada para a energia cinética. Temperatura, galera, é a medida da energia cinética, média das partículas. Tá? Então aqui, galera, nós temos uma das definições mais importantes que a gente tem de todas. Beleza? Então aqui, pessoal, é fundamental que você guarde esse conceito, porque esse conceito te previne de alguns erros que a prova quer te induzir a cometer. Beleza? Então, atenção com algumas perguntas que eu vou fazer aqui para vocês agora, tá? Primeiro ponto, a gente fala que energia cinética média, tá? Não estou falando energia cinética das partículas, estou falando energia cinética média. Beleza? Então, aqui, ó, temperatura é a medida da energia cinética média das partículas. Então, galera... Professor, manda. estão pedindo para você liberar a Mari. Só um instante, vou fazer isso agora. Foi. Vamos. Valeu, obrigado. Galera, atenção aqui, ó, porque isso aqui agora vai ser bem importante. Isso aqui, ó, faz todo sentido, tá? Daqui a pouco eu te digo porque isso aqui faz todo sentido. Beleza? Então aqui, pessoal, primeiramente, eu peço que você interprete esse conceito e que você traduza esse conceito em uma matemática, em uma expressão matemática, tá? E a gente consegue fazer isso, tá? Vamos ver aqui, ó. Temperatura é a energia, é a medida, né, da energia cinética média das partículas. E quando eu digo que uma coisa é medida da outra, se eu meço a temperatura e eu estou automaticamente medindo a energia cinética, é porque essas grandezas são diretamente proporcionais. Tá? Se uma coisa é medida direta de outra coisa, é porque elas são diretamente proporcionais. Beleza? E aí, pessoal, eu posso garantir para vocês que se essas duas grandezas, temperatura e energia cinética, são grandezas diretamente proporcionais, significa dizer que a razão entre as grandezas é uma constante, tá? É esse o significado de grandeza diretamente proporcional na matemática, tá? Se duas grandezas são diretamente proporcionais, a razão entre elas é uma constante. Então, aqui o que eu quero que vocês percebam é o seguinte: se eu pego a energia cinética, eu vou chamar a energia cinética de SC, tá? SC, e divido a energia cinética pela temperatura, tá? Então, aqui a energia cinética é dividido pela temperatura. Essa razão aqui, galera, vai ser igual a uma constante, tá? E essa constante aqui nós vamos chamar de constante K. É uma constante apenas. Beleza? Então, atenção para isso aqui, vai? Pessoal, eu peguei a energia cinética e dividi pela temperatura e isso deu uma constante. Então, significa dizer que essas grandezas, energia cinética e temperatura, são diretamente proporcionais. Tá? Agora, detalhe importante, tá? Essa temperatura aqui, galera, é uma temperatura que tem que estar na escala Kelvin. Nunca esqueça que, matematicamente, você não vai dividir nada por zero, hein? Então, você tem que trabalhar com uma escala de temperatura que não admita o zero, uma escala absoluta. E qual é a escala absoluta que a gente utiliza? Escala Kelvin. Então, essa temperatura aqui, ó, é em Kelvin. Beleza? Agora, pessoal, só para lembrar de um detalhe, se a temperatura aumenta, ó, o que acontece com a energia cinética? Aumenta também, para que essa razão permaneça constante. Deu para visualizar isso aqui? Tem alguma dúvida? Não tem? Beleza. Então, nesse caso, galera, eu vou pegar essa temperatura que está aqui dividindo, ó, e vou passar multiplicando, beleza? Então, a gente conclui que
energia cinética vai ser igual a constante vezes a temperatura. Beleza? Agora, atenção aí para aquilo que eu falei que iria te perguntar, tá? Porque no fim das contas, galera, aqui nós temos algumas coisas que a prova gosta de colocar e é inclusive frequente na prova, tá? E é difícil, e é frequente. Beleza? Então atenção com isso, ó. Primeiro ponto. Suponha que eu tenha dois gases diferentes, o gás A e o gás B. Beleza? Dois gases diferentes, gás A e gás B. Esses dois gases estão submetidos a uma mesma temperatura, tá? Então, o gás A está na mesma temperatura do gás B. Tudo bem? Pergunto, é possível afirmar que esses gases apresentarão a mesma energia cinética média? Certo ou errado? Certo ou errado? Então, olha lá, ó, mais uma vez, dois gases diferentes, A e B, submetidos à mesma temperatura. É possível afirmar que esses dois gases apresentarão a mesma energia cinética média. Certo ou errado? Correto. Tá? E por que isso aí é correto, galera? Ah, mas as massas não são diferentes? Sim, galera. Só que eu peço que você perceba aqui, ó, que a gente está vendo uma relação de energia cinética apenas e apenas com a temperatura. Se a temperatura é a mesma para os dois gases, a energia cinética para eles vai ser a mesma. Haverá uma compensação da massa pela velocidade, né? Porque quanto maior a temperatura, maior é a velocidade. Ou melhor, desculpa, quanto menor massa, maior velocidade. Ou quanto maior massa, menor velocidade. Haverá uma compensação quanto a isso. Então, nem pensa na massa aqui. Nem pensa, tá? Há uma relação direta de energia cinética com temperatura. Se a temperatura é a mesma, a energia cinética média é a mesma. Tem que deixar claro, galera, energia cinética média. Tranquilo? Pessoal, dizem para mim se está de boa, posso prosseguir? Tem alguma dúvida? Deixa eu olhar o chat aqui rapidão. De boa. De boa? Maravilha, maravilha. Então aqui, ó, a gente definiu esse conceito aí, que é um conceito tão importante, tá? Só que agora, galera, a gente vai voltar mais uma vez para o calor, né? Porque no fim das contas a gente falou de calor, a gente falou de temperatura, né? E aí agora a gente volta para falar de calor novamente, beleza? E para a gente falar de calor novamente, é muito válido que a gente pense aqui, galera, na troca de calor acontecendo num contexto que é o contexto mais aplicável, que é o contexto mais utilizado, que é a troca de calor sob pressão constante, tá? Segura só um pouquinho para apagar o quadro rapidão. Vamos lá, galera. Então aqui, ó, a gente precisa pensar, galera, na troca de calor acontecendo, né? Ah, o processo endotérmico ou exotérmico, absorve, libera calor, tá? Só que esse processo acontecendo sob pressão constante, tá? É muito válido que você lembre desse detalhe aqui, ó. Atenção para isso, tá? Quando a gente pensa no meio ambiente, o meio ambiente é o lugar onde ocorre a grande maioria das reações químicas. Aí você fala, poxa, mas isso não acontece no laboratório? Galera, um laboratório é ínfimo comparando com o meio ambiente inteiro, tá? Então a gente vai pensar que a grande maioria das reações químicas ocorrem no ambiente externo, no meio ambiente. E se a gente tem as reações acontecendo no meio ambiente, essas reações ocorrem submetidas à pressão atmosférica. E a pressão atmosférica permanece o quê? Constante, tá? Então nós temos que assumir aqui, galera, que quando a gente pensa na troca de calor dentro da termoquímica, essa troca de calor ocorre sob pressão constante. E quando nós temos troca de calor sob pressão constante, a gente pode dizer que nós temos um processo aí chamado de entalpia, tá? Então aí vem a definição que a gente precisa para finalizar a nossa aula, tá? E depois definir outros aspectos e a gente consegue finalizar. Então, galera, precisamos aqui do conceito de entalpia agora, tá? Só um instante, vou pegar aqui a caneta. Então, galera, aqui a gente vai tratar desse conceito aqui que é fundamental para vocês, tá? Entalpia. Quando a gente pensa em entalpia, a representação que a gente usa para entalpia é H, tá? Então, H é a entalpia do processo, beleza? Quando a gente pensa ali em entalpia nada mais é do que calor trocado, calor da reação
calor trocado da reação ou simplesmente o calor da reação, que ocorre sob pressão constante, tá? Então aqui, galera, calor da reação que ocorre sob pressão constante. Então a condição aqui, galera, para falar em entalpia, é que a pressão tem que ser constante, tá? Agora, se a questão não fala nada, pode acreditar que a questão está dizendo isso aqui, só que está caladinha, tá? Então a questão não falou que a pressão é constante. Beleza, ela está assumindo, só que ela só não te falou isso. Tranquilo? Então aqui, galera, necessariamente a gente diz que entalpia é o calor trocado pela reação, na reação, tá? Nas condições de pressão constante, beleza? Só que além disso, pessoal, é válido a gente saber duas características fundamentais para a entalpia. Próxima aula eu vou te justificar matematicamente isso pensando na primeira lei da termodinâmica. Só que o momento não é esse. Essa aula agora é mais importante a gente pensar em conceitos, tá? Então, galera, primeira característica aqui que é essencial quando a gente pensa em entalpia, tá? A entalpia é uma função de estado. Eu preciso que você saiba disso aqui, tá? Então, galera, entalpia é uma função de estado. Quando a gente assume que entalpia é uma função de estado, qual é o significado disso, galera? O significado disso é que, se é função de estado, só depende do estado final e do estado inicial. Beleza? Então, anota isso aí, vai. É função de estado. O que isso aqui significa? Só depende do estado final e do estado inicial. Beleza? É mais ou menos o seguinte, galera. Eu vou colocar aqui para vocês, depois eu vou apagar. A produz B, B produz C. Beleza? Pouco me importa se A produz B para depois B produzir C. O que interessa, no fim das contas, é que A produz C, porque isso aqui é intermediário da reação, eu corto. Beleza? O que eu estou querendo dizer para vocês, galera, é que não interessa o caminho que foi percorrido. O que importa é apenas o início e o final. Beleza? Então, quando a gente pensa na termoquímica, quando a gente pensa na entalpia, a gente está falando aí, galera, de funções de estado. E se a gente fala em funções de estado, só depende do estado final e do estado inicial. Não interessa o caminho, tá? Não interessa o caminho. Só importa o início e o final. Beleza? Maravilha, tá? Então, função de estado só depende do estado final e do estado inicial. Só que, além disso, galera, além de ser uma função de estado, é importante você saber que a entalpia, tá, é uma propriedade extensiva, tá? Então, a entalpia é uma propriedade extensiva. Isso aqui também é muito importante, tá? Então, galera, quando a gente for para a próxima aula, que eu definir com vocês o ΔH, né, você vai entender por que a gente vai ficar falando de ΔH e não de H somente, a gente fala de ΔH. A gente vai falar de ΔH com muita frequência, pensando nele sendo uma propriedade extensiva. Beleza? E por que o ΔH é uma propriedade extensiva? Primeiro, galera, eu vou comentar com vocês o significado de propriedade intensiva, que aí fica simples de tu entender a extensiva, tá? A densidade. Pensa na densidade. Pensa que você tem uma gota de água e 1 litro de água. Se eu pego uma gota de água e 1 litro de água, eu pergunto para vocês, a densidade é diferente da gota para o litro de água? A densidade é a mesma. E por que a densidade é a mesma? Porque a densidade, galera, não depende da quantidade de substância. Se eu tenho uma gota, se eu tenho 1 litro, se eu tenho 10.000 litros, eu estou falando da mesma substância e a densidade é uma propriedade específica da substância. Então, independente da quantidade, a densidade é a mesma. Beleza? Então, galera, propriedade intensiva é independente da quantidade. Agora, quando a gente pensa na entalpia, vamos falar melhor disso. Falando de variação da entalpia, tá? Isso a gente fala na próxima aula. A gente disse que isso aqui é uma propriedade extensiva. E o que é uma propriedade extensiva? É uma propriedade, é uma função, tá? É uma grandeza que depende da quantidade de substância. Por exemplo, atenção para isso. Se a gente pensa, galera, num cubo de gelo desse tamanho aqui, ó, cubo de gelo desse tamanho.
Se eu tenho um cubo de gelo desse tamanho, eu vou ter que fornecer uma certa quantidade de energia para que esse gelo absorva energia e derrita. Agora, imagina que a gente tem um cubo de gelo desse tamanho aqui, ó. A quantidade de energia absorvida por ele vai ter que ser maior do que aquela quantidade anterior, porque aqui nós temos uma massa de água bem maior. Beleza? Então, nessa ideia, galera, é muito válido você saber que a quantidade de calor absorvida ou a quantidade de calor liberada num processo depende da quantidade de substância, depende da massa da substância. Beleza? Da massa que eu quero dizer, da quantidade de massa que nós temos ali. Beleza? Então, sendo assim, galera, é muito válido que você saiba que a entalpia é uma propriedade extensiva, depende da quantidade de substância que a gente tem. Tranquilo? Galera, me diz aí se tem alguma dúvida. Tá de boa? Dúvidas? Não tem dúvidas? Deixa eu só olhar o chat aqui rapidinho. Rapidão. Foi. Beleza, galera. Então, nessa ideia, pessoal, a gente definiu aqui essas duas características importantes e eu peço, por favor, guardem isso, tá? Função de estado só depende do estado final e do estado inicial. Propriedade extensiva é uma propriedade que depende da quantidade de substância. A entalpia depende da quantidade de substância. Quanto mais substância, maior é o calor trocado no processo. Show? Beleza. Só que aí, pessoal, a gente vai ter que pensar que não na entalpia em si, tá? Porque no fim das contas, a entalpia ela não pode ser medida diretamente, tá? Eu não consigo medir H, eu não consigo medir a entalpia direto. O que a gente consegue medir é a variação da entalpia. Lembra que isso aqui é uma função de estado, depende do estado final e do estado inicial, tá, galera? Então, por isso que a gente vai falar do ΔH. Beleza? Então, atenção para isso. E aqui a gente vai encerrar a aula, tá? E eu vou definir isso aí com vocês redondinho, a parte matemática disso, justificativa, na próxima aula, tá? Então, aqui, galera, quando a gente pensa em ΔH, tá? ΔH. O ΔH, pessoal, a gente vai dizer que é o calor da reação. Beleza? Só que a gente vai colocar uma condição para isso, tá? ΔH nada mais é do que o calor da reação. Qual é a condição, galera? A condição é que essa reação aqui, ó, esteja acontecendo sob pressão constante, tá? Então aqui nós temos que o ΔH é o calor da reação. Fala, poxa, mas o calor você não disse que era entalpia? A gente só está fazendo um ajuste. A gente não vai ficar falando de entalpia. A gente vai falar da variação da entalpia, né? Que é o ΔH. Inclusive, qualquer coisa que faz essa anotação aí. Você vai entender todo momento, não H. A gente não fala em H. Tá? A gente só fala em ΔH aqui a partir de agora. Beleza? Então, você vai dizer que o calor da reação sob pressão constante não é H, é ΔH. Beleza? E isso aqui, galera, é possível de se definir a partir da primeira lei da termodinâmica, que é o que a gente vai definir na próxima aula. Tá? Então, ó, o que vai ficar para a próxima aula para a gente? Não vale a pena a gente conversar sobre isso agora, porque senão vai ficar extenso demais, tá? Quando a gente pensa aqui no ΔH, galera, a gente vai chegar no ΔH a partir do ΔU. ΔU que é a variação da energia interna, tá? A gente vai fazer uma relação entre as coisas. É importante pra caramba para você. Além disso, pessoal, é muito válido que a gente defina a parte matemática para o ΔH. O ΔH pode ser calculado de três maneiras, que é pela entalpia de formação, pela lei de Hess e pela entalpia de ligação. Beleza? E a gente vai gastar aí, galera, 2 aulas, tá? Próxima e mais outra, para definir as 3 formas de cálculo de ΔH. Beleza? E aí, finalizado isso, a gente vai guardar uma aula para exercício, porque isso aqui despenca na tua prova. Tá? Agora, um detalhe importante, eu vou mandar uma listinha para o Alfeu, beleza? E essa listinha, galera, tá excelente, tá redondíssima, tá? Eu vou mandar para o Alfeu vai estar encaminhando para vocês, beleza? Então, peguem essa lista, qualquer coisa eu estou à disposição, tá? Podem mandar as dúvidas e tal, mas já vai sabendo que a lista tá top, beleza? Galera, muito obrigado pela atenção, bom dia para todo mundo.
Até semana que vem. Semana que vem a gente define todas as outras coisas. Valeu demais. Um abraço.